Eu trabalhei na emissora num projeto, olha que engraçado, na década de 80 ainda, começo dos anos 90, quando a Angélica foi contratada pelo SBT, antes dela ir para a Globo, ela saiu da Manchete, foi para lá e eu, junto com o Rogério Galo, que era um cara da MTV que eu conhecia, um cara de ideias ótimas, ele foi contratado para conceber o programa e dirigir o programa do SBT. E a gente fez algumas reuniões na casa dele e tal, e a gente criou uma coisa que era tipo uma coisa meio da TV Cultura, assim, uma coisa meio europeia, assim, de uma turma de personagens muito legais. E eu criei um personagem baseado no Groucho Marx. Mas a gente fez vários pilotos, mas acabou, detonaram tudo, o entourage dela lá, a direção não gostaram, porque ela estava aparecendo pouco, era uma outra pegada, tal, enfim. Eu me meti a fazer uns negócios no SBT lá que, se tivesse ido pro ar, seria do caralho. Agora sim, eu queria fazer uma pergunta. Quando te questionaram sobre os cacos, tu falou muito no Chaveco, mas um personagem em que tu fazia muitas falas assim era no Dr. Chapatin. Eu queria saber como é que tu via o personagem. Eu via exatamente que era um velho absolutamente cínico, um charlatão, né? Um médico, sei lá, que não tinha tido uma carreira assim muito brilhante, né? E era um velho absolutamente, era um velho tarado, era um velho cheio de... Ele era muito cínico, muito mentiroso, né? Ele se fazia de surdo, ele se fazia de desentendido. Tem um episódio sensacional dele num julgamento, né? Júri, no final do júri. Sim. Sensacional. Você fala bem assim. Cachorro. Caralho, aquilo lá mesmo. Fala que é tipo confundindo uma fala, o cara fala bem assim, pros jurados assim: senhores jurados, eu peço que me desculpem. Você falou: senhores tarados, eu peço que não me estrupem. Isso. Senhores tarados, eu peço que não me estrupem. Muito bom, legal. Eu adorava fazer isso aí. Eu me divertia, cara. Eu só faço o que eu gosto na minha vida, cara. E eu só fiz porque eu gostava. Não porque eu ganhei bem, mas é porque eu gostava. Você uniu o útil ao agradável, né? Luiz Pancada, sua pergunta. Adorava fazer o Chapatin. Adorava. O Pancada foi o que eu não improvisei, nada. Pancada, eu segui o texto. Era o texto bem mais elaborado, assim. Era. E porque o personagem tinha aquele ritmo e tal. Mas não era um personagem que me encantava. O que me encantava era Chapatin, Chaveco e Chapolin. Porque tinha uma personalidade que eu curtia. Tanto que o Pancada era só um bobo. Mas às vezes ele era esperto, assim, tinha umas tiradas interessantes e tal. Mas o que eu curtia mesmo fazer era Chaveco, Chapatin e o Chapolin. E os personagens como o Caveira, o Dom Caveira, o Cidadão Gomes. Teve até um episódio, acho que foi um dos primeiros que você dublou, que o Cidadão Gomes, ele é tapeceiro, né? Isso, tá vendo? Esse personagem, ele tava sério. Eu fiz um trabalho de ator ali, mas sério. Você viu? Sim, mas você disse que estudou os personagens, é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi nesse episódio, assim? Eu não entendi muito o sentido dele ser mais italiano, assim, sabe? Porque você fez sotaque italiano, assim, mas eu não entendi, eu não consegui interpretar direito. Já que o personagem, ele é normal, assim, ele aparece em alguns episódios. Eu não lembro se o personagem tinha, no original, ele era italiano, eu não me lembro. Mas se não for, eu criei talvez esse italiano para dar uma diferenciação, para dar uma... Porque provavelmente você não sabia que era personagem fixo, né? Não. Talvez tenha sido o primeiro que eu fiz. Sim, um dos primeiros. Eu acho que e esse tapeceiro era Cidadão Gomes, eu fiz italiano, né? Sim. Aqui tá meu relógio, velho. Luiz Pancada, você vai falar, senão a gente vai seguir o assunto aqui. Não, Igor, vamos seguir o assunto então, vamos lá. Sim. Vocês vão fazer alguma pergunta? O engenheiro tá dormindo? Já fiz nego dormindo, vou embora, cara. Oi, gente, desculpa.
Opa, oi, estão me ouvindo? Tamo, fala, Não, Luiz. pô, tô com medo, foi mal. É que eu tô na rua ainda, mas vou fazer pergunta. Cassiano, sou muito seu fã. Obrigado. Vou te falar uma coisa que o pessoal já comentou. Eu assisti no começo, desses 33 quadros do Chaves, passaram 31. Eles forçaram muito no Chaves, entende? Eles não entenderam a proposta do programa, entendeu? O SBT não entendeu. Eu acho que realmente, eles cometeram um erro aí, então. Porque, na verdade, essa leva que eu fiz toda, o Chaves não era importante ali. O importante eram todos os outros personagens. Mais até o Chaves. Exatamente. Porque era uma outra fase do Bolanhos, que o Bolanhos podia se permitir fazer determinados tipos de personagem que eram melhor adequados para a idade dele até naquele momento. Para aquele momento que ele vivia. Para ele, tanto é que ele nem fazia muito Chaves mais. Também não tinha graça, porque já não tinha Kiko. Ele não tinha essa réplica do Kiko. Ele não tinha essa escada sensacional que era o Kiko. Aliás, tiveram problemas pessoais, né? E mais uma Madruga, personagens assim icônicos, né? Então, a Vila era uma coisa assim acima do bem e do mal. Era uma coisa histórica. Isso é uma legenda, como dizia, leyenda, uma lenda. É uma coisa. Então, eu tinha que me resignar. Tem que focar em outras coisas, outros personagens. Não tinha mais sentido fazer Chaves sem Kiko, sem Madruga, sabe? Sem aqueles conflitos, porque o que tinha de legal ali na Vila eram os conflitos. Os conflitos eram sensacionais. Era teatral pra caralho. Era muito bom. Eu era fã disso aí. Só que, para mim, profissionalmente, como dublador, como o cara que fazia o Bolanhos, não tinha mais sentido, não tinha muito apelo, não tinha muita pegada ali para fazer Chaves. E eu sinceramente, eu não me dava bem fazendo o Chaves. Até porque ali já não era mais o Chaves, né? Não. Se fosse outro tipo de personagem, que fosse outro... Mas não, um Chaves em outra fase, um Chaves mais velho. Não existia fazer um Chaves adolescente, por exemplo. O Chaves era criança, e o Bolanhos já não dava mais. Exato. Tanto é que ele mesmo desistiu de fazer isso, pô. Não tinha mais sentido. Foi até tarde, né? Demorou um pouco. Exagerou até, foi muita coisa. Eu até me surpreendo vocês me dizerem que eu fiz 33 episódios do Chaves. Eu achei que tinha feito meia dúzia. Fez uns 2 ou 3 na Vila. Na Vila. Com o Jaiminho, né? Restaurante. Sim. Aparecia mais, era o carteiro. Isso. Bom, enfim, Sobre o Dom Caveira, eu queria saber do Cassiano se ele fez algum caco ou se ele pegou mesmo do original o texto. Não, o Caveira, ele tinha uma levada assim meio solene, ele era um cara muito polido, né? Muito educado, fino. E eu imprimi um pouco, até um pouco mais parecido, era um chaveco, a voz meio... era eu fazendo quase um chaveco, né? E tinha esse tom elegante. Como é que eu me referia até como é que era o empregado dele? Como é que ele chamava? O Celório. Celório. Você realmente não tem a menor noção das coisas, Celório. Né? E ele era um cara, um galanteador, era um cara muito educado, ao contrário de Chaveco, que era um cara que não tinha não tinha eira nem beira. Era um esculachado. Era o meu personagem favorito, era esse Dom Caveira. Não, gostava de fazer o Dom Caveira, gostava de fazer Pena que tinha pouco. Eu curtia muito esses personagens. O Cidadão Gomes eu adorava fazer. Aquele personagem, aquele episódio da Cleópatra, eu gostava dessas coisas rasgadas, assim. Do soltar. soldado italiano, né? O Furbeto. O Furbeto eu adorei fazer. Pô. A música também. Que nem eu. Bora pra casa, eu vou. Pô, adorei. Tinha umas tiradas ótimas ali, umas piadas ótimas. Tem uma parte que você cantou a música Só Negão Papá quando ele. Eu inventei na hora aquela música. Que saiu. Parei ali com o Marcelo. Falei, o que a gente vai pôr aqui? Que tinha que fazer. Aí não fiz nenhuma coisa, mas mais ou menos pelo movimento. Vou tirar uma água quando chegar.
O complemento que eu queria dizer. E as piadas do Furbeto eram sensacionais. Tinha uma até que pedia um palavrão, mas não podia falar. Fala, Lucas. Qual? Fala aí. Tem uma que ele fala que era no Furbeto. Põe aí o episódio aí pra eu lembrar. Tem. Como é que era que ele falava? Porra, não. Que eles descobrem que ele tá tentando mostrar que ele é negro, né? Ele não é. Ele Sim. queria escapar, né? Aí ele vai falar assim, você tá me prejudicando, ô branquinho? Falando assim. Você tá me fudendo, né? Eu adorei. Era alguma coisa Adorava. Igor, Lucas quer perguntar. Sim, fala, Lucas. Só um complemento, eu tava escutando aqui o papo de vocês. Desculpa o barulho externo aqui. Eu tava escutando o papo de vocês sobre, né, o programa X-Pirito, SBT e tal, focar em Chaves. Eu acho que no Brasil, o grande culpado do programa X-Pirito ter essa má fama é o SBT, né, porque ele focou em Chaves numa época que o Chaves não tava em alta, o próprio X-Pirito, né, que nem a gente já comentou aqui, não tava focando no personagem. E, cara, o que acontece? Eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio, desculpa. Então, assim, eles focam em Chaves, mostram mais Chaves, como vocês falaram, a gente só conheceu o trabalho do Cassiano, de toda a equipe, no programa mesmo, na TLN. Então, assim, se a gente, infelizmente, tem pessoas que não aprovam o programa, né, não aprovam personagens fantásticos como o X-Pirito fez com o Chaveco, né, enfim, outros, o grande culpado disso é o SBT. Isso aí, bom, eu respeito a opinião de vocês, porque vocês que acompanhavam e eram o termômetro disso. Agora, seria bom a época, né, que deveriam alguém lá ter reclamado com o SBT, porque eles não são os donos da verdade. Talvez tenham errado a mão aí mesmo. Verdade, O SBT faz isso desde 84, né? Pra ser sincero. Tem um cara que perguntou, engenheiro Pudim. Não esqueça de perguntar sobre Galvão, Tatá, Daniel, o que ele acha dos trabalhos deles, do trabalho deles. Isso, foram seus substitutos no Chaves, os que dublaram após você. Olha, cara, eu não vou dizer o que eu acho, porque não me cabe. Isso aí cabe a quem assiste. Sim, Cassiano, uma dúvida. Você fez um filme em 76 parece sobre o Tiradentes, não sei? Cara, fiz tanta coisa, nem lembro. Foi uma pequena participação. Foi esse Sérgio Galvão que dirigiu o filme que fez o X-Pirito Não, nem lembro. Esse negócio do Tiradentes, cara, sinceramente, eu não sei, acho que eu tô com um problema de memória, alguma coisa, porque eu não lembro. É a idade, né, Conan? Participação e tal. Mas o Galvão, assim, eu tive uma convivência muito pequena com ele, assim, muito rápida, muito pouco. Eu nem sabia que ele dublava. Ele foi o primeiro dublador do James Stephens, a Feiticeira. Sei. Não, ele é muito bom dublador. Sim. É por isso que eu digo, assim, eu não vou julgar dubladores assim, nem é a minha área. Eu fiz dublagem de acordo com o que eu penso do trabalho de ator, entendeu? Eu nunca segui regras de dublagem, mesmo porque eu não fui criado nesse meio, eu não frequentei. Tem gente que é dublador assim, trabalha 30 anos como dublador, tira o chapéu, mas eu não faço. Eu não sou. Se eu for convidado para dublar alguma coisa, eu vou fazer do meu jeito. Dizem. Se eu for dublar um personagem, um Robert De Niro, eu vou ter que estudar muito o cara, entendeu? Sim. E uma coisa que eu entendi, assim, que você disse, que você fez uma dublagem que, assim, diferente um pouco da sincronia. Por exemplo, não é a mesma dublagem, por exemplo, de, sei lá, um Nelson Machado que dubla em cima de uma coisa que tem que ser igualzinho aquilo, sabe? Não, diferente de um dublador por exemplo, dos Estados Unidos, que dá a voz a um desenho para depois os desenhistas fazerem a labial, e você fez tipo uma interpretação, porque os caras for dublar um desenho, dar a voz, ao invés de seguir a sincronia, eles fazem as coisas que eles querem, eles têm liberdade para isso. Sim, mas foi o que eu... Só que seguindo a sincronia. Olha, vou te dizer, quando eu entrei no estúdio para dublar, eu nunca pensei em nenhuma referência em português dos personagens que eu fiz. Eu me baseava naquilo que eu ouvia do Bolanhos, o comportamento dele, que via e ouvia.
Eu baseava naquilo que ele passava, naquilo que ele estava. Eu fui honesto com ele. É como se ele tivesse lá e eu falava, ó, Bolanhos, assim e tal. E ele falava, bom, é assim mesmo, Cassiano, é isso aí. Então, Cassiano? eu dei a vida aos personagens, a voz aos personagens, conforme eu os criei, entendeu? Sim. O Chaveco, então, eu ia dentro da personalidade dele. Igor, Eu fui muito honesto nisso, muito fiel a isso. Igor, o Guilherme quer falar. Fala aí, Guilherme. Só uma correção ao Kleberson, porque quando ele estava citando o Galvão, o Tata e o Daniel, ele disse que o Galvão, que os três tinham vindo depois do Cassiano substituindo ele. O Galvão veio um pouco antes. Isso, na verdade eu ia me corrigir agora na pergunta que eu ia fazer pro Cassiano, que é o seguinte. Cassiano, eu também queria falar um pouco sobre os seus outros trabalhos, mas só para poder encerrar a parte do X-Espírito. É verdade, você chegou a você falou assim que você pouco ouviu, né, o trabalho do Galvão como dublador. Não ouvi. Sinceramente, acho que se ouvi foi uma vez assistindo a TV Gazeta. Há um boato que vocês chegaram a dublar o programa X-Espírito por cima da dublagem da CNT. É verdade isso? Você chegou realmente? Não. Tudo que eu dublei era em cima da trilha da pista mexicana, do original. Porque tem um boato que chegou a dublagem da CNT, para vocês dublarem por cima, que vocês dublavam ouvindo a CNT. Olha, se aconteceu isso, pode ter acontecido em 2 episódios, mas não posso dizer nem que sim, nem que não, porque eu não lembro. Agora, eu não... Isso também, para mim, não faria a menor diferença, porque eu já... Se isso, de fato, aconteceu, vez ou outra, eu já estava com o personagem construído. Eu nem me preocupava, eu ouvia tal... e fazia em cima, eu fazia olhando o que o cara estava fazendo lá, não era o que eu estava ouvindo. Eu me preocupei no início dos trabalhos, cada vez que eu pegava, eu estudei antes todos os personagens que eu ia fazer. Peguei um por um. Aí fiquei estudando o personagem, eu via a referência, porque o que você tem original em mexicano, em espanhol, né, mexicano, é um som direto, que era captado no estúdio, um boom. Eu não sei se um outro episódio era micropela, escondido, mas a maioria é tudo boom. É tudo por cima, né? Girafa. E todo o som era direto. Não tinha, talvez um outro episódio que eles tivessem dublado, mas todo o estúdio, eles tinham um estúdio muito bem preparado para isso. Fazia um som direto. Eu dublei em cima em cima do Bolanhos. Era o Bolanhos interpretando. Sim. Cassiano, falando de a minha referência era essa. Eu nunca me preocupei em ouvir dublagem de ninguém, tal, bem porque eu sou um cara que trabalha com criação. Tudo que eu faço é coisa que eu crio. Então eu criei o Chapatinho para mim. Eu fui em cima, mais ou menos tinha do Bolanhos do Chapatinho, eu fiz mais ou menos. Pode pegar o original do Chaveco. Ele tem um rouco que eu eliminei, porque aquilo cansa muito a voz. No início, pode lembrar que eu fiz um Chaveco meio rouco. Nem vou reproduzir aqui porque machuca a garganta. Sim. Eu tentava... Pô, botijão, isso o quê? Isso aí é terrível, horas e horas fazendo isso. Não tem uma técnica apurada, eu tenho a técnica, mas mesmo assim eu não queria arriscar. E tava ficando pesado, e tava tirando a leveza, a fluidez, o cross. E eu resolvi fazer... Eu achei o personagem, a voz do Chiquinho Brandão, e adotei, passei a usar, ficou... excelente, ficou gostoso, faca quente na manteiga. Ficou muito bom. Os episódios do Chaveco são os que eu fazia com maior rapidez. Ficou maravilhoso. O que eu fazia com maior rapidez, com maior tranquilidade. Até o som fundo, ele voltava, improvisava, tudo, porque eu fazia, eu não lia, né? 90% do que eu fiz eu não li. Eu lia muito pouco. Tudo eu decorava. Então, eu decorava, improvisava, então eu fazia tudo. Levava o texto para casa e tal. Sim, eu estudava antes, decorava. A maior parte eu decorava. Mas ficava um texto ali para poder sempre ter uma guia, alguma coisa, me lembrar, é mais como guia. Então eu ficava mais olhando para o vídeo. E alguém me perguntou a respeito de sincronia. Nico, sincronia que você quis dizer? Sincronismo é lip sync. O quê? Sincronização com o labial. Não, isso que eu falei assim... A sincronização com o labial, ela é óbvia, ela é obrigatória, seja qual for a dublagem. Não, mas no caso eu falei, tipo, com observação, né? Que você fez, tipo, uma criação, só que, claro, seguindo a sincronia, né? Porque exige... Não, é claro que você tem que fazer dentro do sync labial.
Dentro do limite, né? Claro, não, óbvio que eu não vou fazer uma coisa que não dê sync. O lip sync é básico em dublagem, isso é uma lei. Isso é óbvio que se você não tem lip sync, você não dá para fazer nada. Cassiano, eu gostaria de falar sobre os seus outros trabalhos. Como a gente já citou aqui, né, o Multishow está dublando a nova temporada, está dublando episódios inéditos de Chaves e Chapolin. Tem um episódio que aparece o Topogígio, acho que é assim, não sei falar essa porra, e... Topogígio. Topogígio. Isso. E eu queria saber como foi dublar na época, se você toparia dublar o de novo, se o estúdio te chamasse. Inclusive, segundo o fã-clube que está tomando conta disso, que indicou nomes, aliás, para dublagem, eles indicaram o seu nome, não sei se chegaram a te ligar, se não... Não, ninguém me procurou. Então, eu gostaria de saber se você toparia fazer de novo, como foi fazer na época. Eu queria que você falasse um pouco mais dos seus outros trabalhos. Mas você quer saber do Topogígio? Também, isso. Vamos começar por ele e depois o pessoal faz perguntas sobre outros trabalhos seus. Tá. Topogígio foi na década de 80. Foi, para ser mais exato, em 85 para 86. Eu estava na TV Cultura e eu fui procurado pela TV Bandeirantes, que tinha convencido lá a italiana Maria Perego, que era dona do Topogígio, que foi criado em 1957, na Itália. Ela era uma bonequeira, uma mulher uma puta artista plástica, e ela fazia teatro infantil, fazia bonecos e caramba. E ela criou esse personagem na Itália. E começou a fazer sucesso no mundo todo. Ele veio pro Brasil em 70. E quem veio dublar aqui, quem veio fazer a voz, porque não é dublagem, do rato aqui era o Giuseppe. Giuseppe, esqueci o sobrenome, era Giuseppe, enfim, era um italiano. E ele também começou a ver que ele tinha aquela voz fazia um portunhol no Brasil. Se você pegar os episódios de 1970 aí no YouTube, com o Agildo Ribeiro fazendo o que o Ricardo... que eu fazia com o Ricardo, esqueci o... Pegue, não sei o que. Petralha. Ricardo Petralha e o Cláudio Petralha, o tio dele, que me convidou. Ricardo Petralha. O tio dele, Cláudio Petralha, que era o diretor artístico da Bandeirantes no Rio de Janeiro e que fez toda essa negociação na Itália, ele me convidou para fazer um teste, para fazer a voz do Topogígio, porque o Giuseppe não queria mais sair, estava velho também, e não queria vir para o Brasil. E a Maria Perego também não queria fazer sem ele. E ela não achava que não tinha dublador para um cara para fazer a voz do Topogígio. Quando ele mandou uma fita minha para a Itália, fazendo uma fita cassete, assim, fazendo fita cassete não, perdão, uma fita de rolo, 7,5 ips. Mandou para a Itália, para Maria Perego, ela achou assim sensacional, ela gostou e ela queria me conhecer. Aí eu fui a Milão, lá fiz um teste com ela em estúdio e ficamos amigos, ela adorou tal que eu fiz. E eu fiz realmente, aí eu fui em cima da voz do Topogígio, você não pode criar uma outra coisa, o Topogígio é a única voz. E eu fui feliz em achar o registro que o Giuseppe fazia e mantendo essa prosódia meio italiana, sim, ficou marcado isso, ele não falava um português. Eu podia fazer em português, mas ela preferiu até que eu fizesse daquele episódiozinho que o Giuseppe fazia. Aí eu fui na cola realmente, porque eu tenho essa facilidade de ouvido, assim, meu ouvido é muito bom para isso, para captar a voz, assim, reproduzir algumas coisas. Aí depois eu vim até com ela para o Rio de Janeiro e lá começamos a fazer. Fiz um contrato com a Bandeirantes, fizemos lá, acho que 80 episódios, lá no estúdio da Cinédia, em Jacaré. Topogígio era uma experiência fantástica, porque é um negócio que eu nunca tinha imaginado como era. Eu não falava, como é que é o Topogígio? Topogígio você tem um teatro chinês, né? Ele tá dentro de um set, um palquinho assim, e todo escuro atrás, todo preto, luva preta, tudo veludo preto, e ele é manipulado com as mãos, algumas coisas com uma varinha, tal, que não aparece no vídeo. E eu tava assim, 5 metros de frente para esse, num setzinho com um monitorzinho branco, com um microfone, e eu fazendo gestos e tudo, também sem ler, corado, e ela ia acompanhando. Então eu sugeri até a movimentação dele, tudo. A gente fazia como se fosse ao vivo, a gente gravava, depois ia passar na ilha e tal. Não tinha muito plugin para pôr em gravação na época e tal.
Mas calma, ficou ótimo o trabalho, eu adorei fazer. Então eu fui Topo Gigio no Brasil pela segunda vez. Depois, como eles não acertei os valores para renovar o contrato, eu acabei saindo, porque tinha um disco para fazer, um LP, eu cantava, eu cantei várias coisas lá. Era para fazer um disco cantando e para renovar, para fazer mais uma. E eu não cheguei num acordo financeiro. Eu achei que não estava digno, foi uma briga isso. E eu acabei não saindo, não quis mais fazer e chamaram, acho que o Laerte Sarrumor para fazer. Na época até que eu estava na Bandeirantes, em 95, voltei a trabalhar lá. Fizemos um trabalho lá especial para uma espécie de vídeo show que tinha na época lá na Bandeirantes. Sim, Memória Band. Isso, Memória Band. E o Laerte e eu fizemos lá uma matéria lá sobre o Topo Gigio. O encontro dos dois caras que fizeram o Topo, mas quem fez primeiro fui eu. Depois ele me substituiu. Cassiano. Aí sobre o Multishow. Ninguém me convidou. Se convidarem, mediante aquela pequena taxa, né? Você sabe se esse Laerte ainda tá dublando? Não faço a menor ideia. O Laerte é músico, era cantor, né? Entendi, é que... Ele tinha uma banda na época, na década de 80, que fazia muito sucesso em São Paulo. Esqueci o nome, não. Mas a gente queria muito que fosse você fazendo. O Laerte é um cara muito legal. Porque por já ter essa experiência com Chaves, entende? Seria interessante você fazendo o Ratinho. O Topo Gigio. Se me convidarem, eu vou, faço, um maior prazer. Aí vai ser dublagem mesmo. Nós vamos dublar os vídeos mesmo, né, dos Topo Gigio e tal. Sem problema nenhum, é só me convidar. É um episódio que o Topo Gigio aparece com o Dr. Chapatin. Mas já foi feito, né? Ninguém me convidou. Não, eu acho que não, porque da última temporada eu acho que é uma pena, porque eu tenho certeza que o fã-clube te indicou. Vai ter esse episódio com o Topo Gigio? Sim, vai. Vai, no Multishow vai. Então sugiram lá. O fã-clube botou seu nome lá. Sugiram lá o Multishow para me contratar. Do 10%. Nessa altura já dublaram, Mas a gente colocou. Mas tá no roteiro. Já faço o Chapatin também, se eles quiserem. E uma pena se ele tá não tivesse dublado, não é mesmo? Oi? Não. Quem traduziu foi o Gustavo. Ele botou o seu nome, Cassiano. Topo Gigio, Cassiano Ricardo. Agora, se não chamaram, é uma pena, né? Não, mas como meu nome foi para lá? Não entendi. É o seguinte, porque o fã-clube avisou. Luiz, seu microfone tá meio ruim. Cassiano, é o seguinte, a gente tem fãs que estão nesse processo de dublagem. Então, eles sabiam que você tinha dublado o Topo lá, e quando foram traduzir... Eu fui o Topo Gigio no Brasil, correto. Na segunda vinda dele. A primeira foi em 70, a segunda foi em 86. Isso. Quando souberam disso, eles, quando foram traduzir o episódio e passar nome dos dubladores secundários, dos dubladores que já tinham tido personagens, dos personagens que já tinham tido dubladores no Brasil, citaram o seu nome ao canal, entendeu? E aí o canal não quis. Não sabemos, na verdade, ainda quem eles chamaram, Não sabemos o que aconteceu. O episódio foi exibido. Não, até agora não foi convidado, não sei de nada. Mas ainda tem chance, porque esse episódio é um dos últimos. Só tocar o meu telefone. Eu vou falar se alguém quiser me procurar, tudo bem. Uma dúvida que eu tenho, Cassiano, que é, por exemplo, muitas cenas assim que exigiam movimento, por exemplo, tem um episódio lá que 5 minutos, 3 minutos, por exemplo, de que eles ficam dançando no final. No original é só eles dançando com a música no fundo. E vocês da Gota Mágica brilhantemente colocaram lá, sei lá, tipo, eles dançando, né? Aí, isso vocês acharam pra... Vocês colocaram... Eu lembro no episódio do Furbeto, né? Não, é um episódio do Chaveco, que é tipo uma festa com violão, mexicana, né? Com violão. Com violão. Aí você... sensacional. Essa aí eu também improvisava pra caramba, as dias, tudo. Eu inventava tudo. Mas o Mário Lúcio também, ele colocou algumas canções lá, acho que não me lembro. Sim. A gente fazia o final. Ele cantou o cara que cantava lá?
Não, mas se a gente cantou é porque tinha originalmente o canto. Sim. Os atores cantando. Mas eu falo assim, no meio do episódio, no final eles estavam dançando e tal, aí sem barulho nenhum, e vocês fizeram, tipo, umas reações, sabe? Bem bacana. Aí isso foi ideia sua também? Mas, provavelmente. Isso aí a gente... Não, eu não vou me lembrar agora. Provavelmente foi. E alguns cacos, por exemplo, teve a Marta Volpiani, que fez a Marta acho que era uma das que mais entendia o meu trabalho. Pelo que eu vi pelas reações dela. Porque a gente não dublava junto. Uma coisa que eu não gostaria muito tivesse sido feito, são 2 microfones com os 2 atores. Isso seria do caramba. Mas, infelizmente, em dublagem não é assim. Mas eu senti no trabalho da Marta que ela tinha um jogo muito bom até comigo. Uhum. Quando ela dublava depois de mim, né? A Marta foi bem lembrado. A Marta sacou muito bem o que eu fazia. Eu gostava muito da dupla dele com Emerson Caperbach, que era o seu Cecílio, o seu Lório, que era o empregado do Dom Caveira. E você vê, você sabe que eu não sei nem quem dublava o Celório? Eu não sei quem. Era o Caperbach. Pô, Emerson Caperbach, fazia perfeitamente. Que fazia o Celório? Era o Caperbach. Cara, eu tô sabendo agora, o Caperbach, inclusive, eu conheci ele até trabalhou na TV Cultura, não sei se eu não me engano, ele também me substituiu na TV Cultura, algumas coisas lá nos programas que eu fazia. O Emerson é muito talentoso, ele fazia muito bem, ele fazia todos os personagens. Ele adorava fazer. Ele fazia... Sim, todos os personagens do Moisés, foi ele lá. Ah, muito bom. Gostava muito do que ele fazia, era muito bom. Ele falou que adorava. Ele gostava do que eu fazia também. Adorava. Ah, que legal. Adorava. O Emerson é suspeito, o Emerson a gente se conhece. Mas fico feliz com essa notícia aí. Me dê 2 minutos, por favor, que eu vou ao toalete. Sim. E preciso fechar umas janelas aqui, acender umas luzes. Sim. Vai lá. Já tá tarde, né? Fiquem aí falando mal de mim que eu já volto. Saem tão longas que o Bebel e o Cassiano precisaram não é agora. Agora não é hora de libertar o Mandela. Vou falar um negócio pro Cassiano. Um amigo meu me pediu, dos fóruns também, do fã-clube e tal, ele falou pra você chamar ele de Bonecona. Aí você fala... Uai! Ele quer... Provavelmente vai ser cortado e eu vou mandar pra ele depois. O nome... É tipo como é que eu posso falar? Nick dele Riddle Snowcraft. É um nome de boneco. É um nome meio viado. É um nome meio bonecona. Né? Combina, né, com ele. Eu falo bonecona do Riddle Snowcraft. Como é o nome dele? Riddle Snowcraft. Snowcraft? Snowcraft. Olha só, eu não entendi porra nenhuma que você falou, certo? Mas pelo nome dele, isso é uma puta de uma bonecona, né? Bonecona! Porra. Que manja, bonecona! Chegou a hora do momento off-topic do nosso podcast. Hoje, vou falar aqui com o Cassiano. Cassiano, você como palmeirense, o que você achou da vitória do time e do Bolsonaro ter entregue a taça? Já que o presidente eleito já criticou imigrantes e o time do Palestra Itália foi fundado basicamente por imigrantes. Tá, vamos lá, por partes. O Palmeiras foi campeão, sensacional. Mas só que é engraçado, eu sou um palmeirense, mas eu não sou aquele torcedor cego. Né? L'amore cieco, ma io no. O Palmeiras foi campeão porque o futebol que se joga no Brasil é um futebol paupérrimo. É de uma pobreza técnica absurda. E o Palmeiras, com jogadores acima da média, reuniu os jogadores por condições financeiras, por uma série de contingências, tem um elenco extremamente competente, mas tem um treinador que é absolutamente medieval. Pratica, tanto é que contra o Boca Juniors na Libertadores foi provado isso. Para consumo interno, futebol pobre que o Palmeiras joga, com jogadores de alto nível no Brasil, bastou para ser campeão brasileiro, mas para consumo externo, para tentar ganhar uma Libertadores, não vai bastar. E eu não sei se esse treinador tem a capacidade de fazer um time jogar
como se joga hoje, de maneira moderna, com a bola no chão, envolvendo o adversário, com troca de passe, aproximação, bola no chão. Futebol de verdade, né? O futebol do qual a gente se orgulha e gosta de ver, que sirva como espetáculo, não como uma guerra onde vai se buscar só o resultado. O Brasil agora virou a terra do resultadismo em futebol. Ninguém percebe que o futebol brasileiro está de uma pobreza técnica triste, de R$ 1,99 o ingresso. O máximo que poderia cobrar para assistir um jogo no Brasil é R$ 1,99. Bom, mas enfim, eu sou palmeirense, estou feliz com o título. Mas quero que o Palmeiras jogue futebol. Não faça como fez contra o Boca Juniors, deu 180 chutões. É ridículo. Quanto a essa figura grotesca do Bolsonaro, eu vou reproduzir aqui para vocês o que eu escrevi para o Mauro Betti a respeito do que aconteceu lá no domingo, que foi a vergonha mundial, né? Minha vontade, se estivesse eu no Allianz Parque nesse domingo histórico, porém manchado pela vergonha, a estupidez, a ignomínia e a burrice representadas pelo repugnante Bolsonaro e por dirigentes pusilânimes sem noção, eu teria invadido o gramado e expulsado a tapas esse arrivista embusteiro que se aproveitou da nossa grandeza, do momento da conquista do título pelo Palmeiras para se locupletar, como ele faz há 30 anos, desde que tornou vereador pelo Rio de Janeiro. Bolsonaro é uma figura abjeta, que fez do Palmeiras um objeto, que vê a democracia como dejeto e o obscurantismo como decreto. Isso que fomos obrigados a assistir, engolir e vomitar no domingo, antes fosse uma fake news, que esse verme tanto cultivou durante toda a sua campanha. Só que não. O espetáculo grotesco, vergonhoso, foi real e esfregado em nossas caras ad nauseam. E para o delírio de milhares de palmeirenses coxinhas roliças presentes no estádio, a chamada supremacia branca, torcedores que tomam cappuccino ao invés de cerveja e sentam em cadeiras confortáveis para xingar e exigir que os divirtam. Fomos obrigados a ver, envergando nossa camisa com o número 10 às costas, pasmem, esse perfeito idiota sem limites, que ignora a nossa história, ignora a história do Brasil, ignora a nossa cultura, ignora todas as culturas, e que acha que Garibaldi é só apenas uma vinícola, mas cultua a figura brilhante de um notável torturador, brilhante Ustra, que ele tem como ídolo, e tem como guru Olavo de Carvalho. Quem venera a tortura e tem um desgraçado rancoroso que se vende como filósofo, incluído o ensino fundamental, quem tem um cara desse como guia, decididamente não pode ser respeitado. E essa diretoria do Palmeiras, não satisfeita em tê-lo em seu camarote, entregou o título de campeão brasileiro a ele. Entregou também a nossa honra, a nossa história, o reverenciou, o respeitou, o bajulou. Essa diretoria se bajulou, venerou, o lambeu e se anulou. Como deveria ser anulada essa festa em homenagem ao fascismo, protagonizada pela diretoria do Palmeiras e por chamado Bolsonaro. Fascismo, aliás, é um belo tema para homenagear nossas origens a partir desse episódio. Que Leila Pereira e Gagliotti agora pensem também em submeter ao CD uma moção pela perpetuação da figura do Jair Bolsonaro em nosso clube, através de um busto ao lado de Ademir da Guia e companhia, como se tem lá nos jardins do Palestra Itália. Que aproveitem também e façam um busto do Mussolini, do Garrastazu Médici e, por que não, do Alexandre Frota, já que a vergonha que eles promoveram nesse domingo em nossa casa não foi menos do que pornográfica. É isso. Puta que pariu, cara. Você postou esse texto aonde? Não, eu mandei só pro Mauro Betti. Ah, tá. Ele é anti ou pró, Bolsonaro? Não, ele é anti, mas ele é anti muito, assim, meio todo educadinho. Eu já não tenho essa educação. Então. Você é sem filtro, né? É, sem filtro. Total. Tá certo, obrigado né? pela palma. Que puta que pariu. Que palavras. Textos da minha lavra. Texto da minha lavra. Aliás, eu convido vocês, em falando em Bolsonaro, nesse momento triste da história do Brasil que nós estamos vivendo, e vocês são
futuro do país, a média de idade de vocês é de 20 anos, né? É. Por aí. Ninguém está na 14. casa dos 30 e poucos, né? Eu tenho 29, quase lá. Bom, tudo bem, tá todo mundo aí com 20 anos. Quem me dera ter 29 anos, 28, né? Eu tenho 14. Então, vocês têm que acompanhar, procurem ver no YouTube o canal do professor Paulo Giraldelli, que é um filósofo, um professor da USP, sensacional, figura doce, amorosa, inteligente, e que a juventude atualmente, ao invés de ficar vendo o Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, vocês sabem que é o Olavo de Carvalho, né? Desgraçadamente a gente sabe. Então, esse cara está sendo guia de uma juventude completamente estúpida, que está guinando à direita de uma maneira absolutamente insana. Procurem conhecer o canal do professor Paulo Giraldelli, que está bombando, está começando a bombar, e coisa que ninguém imaginava. Coloquem lá, assinem o canal dele no YouTube, e coloquem lá no canal dele em vídeos, e peguem todo o histórico dele desde o início de setembro, quando começou, que ele voltou a falar de política, né, de filosofia política, que ele é um especialista, e ele, de uma maneira, através de uma linguagem simples, direta, muito boa, gostosa, ele consegue nos fazer pensar. E é muito importante que a juventude conheça. E através dele vocês vão saber quem é Bolsonaro, por que que ele se tornou presidente, por que que a extrema-direita está no poder, por que que a esquerda cometeu tantos erros, por que que existe um cheiro de neofascismo nesse país. A coisa é muito séria, muito séria. E o futuro do Brasil é nebuloso, horrível. Ele é um cara desonesto, mau caráter, preconceituoso, homofóbico, xenófobo e misógino. Ele consegue reunir nele todos os defeitos possíveis. Além de tudo, é um fraco. Ele chegou ao desplante agora, essa semana, de pedir uma medalha da parte do Exército. Eu preciso dessa medalha, ok? Para livrar minha barra lá no Superior Tribunal por ter uns processos lá de racismo. Estou precisando, ok? Então ele pediu para ser homenageado, para ganhar uma... Então acabou a honraria do Exército. Um cara que tem como ídolo Coronel Brilhante Ustra, que hoje está nos braços do capeta, como ídolo, um cara que foi defenestrado pelo Exército, tanto Brilhante Ustra mesmo. Como que o Brasil pode ter um presidente? Foi o primeiro general a ser considerado como torturador, né? A ser reconhecido. Não, ele era capitão à época. Capitão? Ele pertencia ao aparelhamento do Estado brasileiro que deu um golpe dentro da ditadura. A ditadura começou como um movimento para derrubar. Depois convido vocês a conhecer a trilogia do Hélio Gaspari a respeito, para vocês conhecerem a história do Brasil dos anos 50 até hoje. Por que desagou no golpe de 64? O que aconteceu? E dentro desse movimento dos militares, um exército que nunca combateu e estava sempre procurando o inimigo interno, sob a égide americana, como está acontecendo agora, de maneira análoga, a interferência americana. Aliás, o Bolsonaro que foi procurá-los, né? Foi lá puxar o saco deles, bate continência para a bandeira americana, lambe a bota dos americanos, lambe o saco do Trump, enfim. Você falou do Brilhante Ustra, ele era capitão à época, e ele foi o maior torturador que esse país conheceu. Ele promoveu as piores torturas, coisas degradantes. Ele chegou a torturar uma mulher, uma jovem, e levou os filhos para assistirem a tortura dela. Filhos de 4 e 6 anos. Isso é um ser humano? Isso é um ser humano? E o Bolsonaro o adora. Então, o que falar mais desse cara? Das pessoas que o cercam. Você viu como é que está composto o ministério dele? Além de corruptos, incompetentes, doentes mentais, verdadeiros psicopatas, sociopatas. Eu estou preocupadíssimo e estou arrasado, cara. Arrasado com o que vai acontecer no Brasil. Ele só foi eleito não porque ele é legal, porque não gostou dele, não, por eliminação, porque o PT, porque é anti-PT, anti-PT. E a campanha que ele fez de fake news no WhatsApp, que atingiu a camada mais pobre desse país, que só tem o WhatsApp como ferramenta na internet, tem um pacote de dados restrito, e o WhatsApp tomou conta. E só mentiras, 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 mentiras. Tá aí, o cara foi eleito,
Ele não tem a maioria do eleitorado. O eleitorado é composto de 120 milhões de brasileiros. 56 parece que votaram nele, né? Mas a maioria desses 56 milhões, 70% votaram nele por antipetismo, só por isso. Não nele. Nele votaram lá, tem 10 milhões de fascistas no Brasil que votaram nele. E o fascismo se revela através de atos, de pensamentos, de coisas que estavam muito escondidas no país. É um papo muito longo, eu convido vocês a lerem a trilogia sobre o golpe de 64, escrita pelo jornalista Hélio Gaspari, e convido vocês a acompanhar e rever todos os vídeos do professor Paulo Giraldelli. Giraldelli é Giraldelli, Giraldelli. O nome do canal dele é esse, Giraldelli. Paulo Giraldelli. Você põe lá no YouTube Paulo Giraldelli, você vai achar lá, o filósofo Paulo Giraldelli. Entre no canal dele, coloca no botão vídeos e peguem todos os vídeos. A evolução dos vídeos dele desde setembro, desde que começou a campanha, que ele começou a falar sobre isso. Olha, são verdadeiras aulas, além de convidar a juventude a pensar. É sensacional, não percam, por favor. Vocês são o futuro do país. E vocês que têm ferramentas e têm redes sociais e podem ser o que se chama hoje de influencers, por favor, se deem a esse trabalho, se vocês gostam do Brasil. Tá dado o recado aí. Esta entrevista continua no próximo programa, na mesma hora, aqui no Bar do X-Pirito, ok?